Os torcedores de futebol falam muito sobre as taxas, os valores de transferência, quando, na realidade, os salários deveriam ser o foco da atenção. Isso porque são os salários que realmente determinam a flexibilidade que os clubes de futebol têm, não apenas para transferências atuais, mas também para futuras. E essa é a nossa história de hoje. Bem-vindos ao Gol UFC! E por que as taxas de transferências não são tão importantes? Quando um time contrata um jogador por qualquer valor que seja, esse valor é amortizado ao longo da duração do contrato do jogador. E esse é o valor que é refletido nas finanças de cada ano. Portanto, é também isso que influencia os cálculos do fair play financeiro e determina a flexibilidade financeira subsequente para o clube. Vamos tomar, por exemplo, a transferência de Harry Kane para o Bayern. Os bávaros o contrataram por cerca de 100 milhões de libras em um contrato de 4 anos, o que significa que o valor anual amortizado seria de aproximadamente 25 milhões de libras. Seu salário no Bayern é de cerca de 400 mil libras por semana, ou aproximadamente 21,5 milhões de libras por ano. Esse valor salarial é comparável à sua taxa de transferência e quase dobra o impacto no custo geral do time. Agora, uma das questões populares da janela de transferência de verão, porque o Manchester United escolheu contratar Rasmus Højlund por 72 milhões de libras, quando Harry Kane, um artilheiro comprovado da Premier League, um dos melhores finalizadores do mundo, estava disponível por apenas mais 30 milhões de libras extras. Se esses 30 milhões forem amortizados, isso se traduz em cerca de 6 ou 7 milhões de libras por ano. Bem, vamos dar uma olhada nas contas um pouco mais de perto. Rasmus Højlund assinou um contrato de 5 anos, o que significa que a sua taxa de transferência amortizada é de aproximadamente 14 milhões de libras por ano. Seus salários são cerca de 1/5 de Kane, o que significa que ele ganha cerca de 4,5 milhões de libras por ano. Isso leva a um custo anual de cerca de 18 milhões e meio de libras para o custo anual de compra do United. Harry Kane é uma taxa de transferência amortizada de 25 milhões de libras e salários de 21,5 milhões, levando a um custo total de 46,5 milhões de libras, resultando em uns bons 28 milhões de libras a mais a cada ano do que Rasmus Højlund custa ao United. Então, isso talvez influenciou o United a escolher o jovem dinamarquês em vez do veterano Harry Kane. Além da questão financeira, talvez tenha pesado também o longo prazo. Com Højlund, o United agora parece ter achado um atacante por anos. Vamos dar um outro exemplo agora e bastante popular. Os gastos agressivos do Chelsea deixaram vários torcedores e analistas perplexos. Como eles conseguiram continuar gastando muito? Moisés Caicedo, Romeu Lavia, Cole Palmer e Nicolas Jackson foram um dos jogadores que chegaram nessa última janela. Os Blues já gastaram mais de 1 bilhão de euros em 3 janelas de transferência, após a aquisição de Todd Boehly. Então, como eles podem fazer isso e não violar o fair play financeiro? É um grande tema, mas uma das chaves foi dispensar jogadores com salários enormes, mesmo aceitando taxas de transferências baixas. Algumas dessas vendas foram para a Arábia Saudita, casos de Mendy, Koulibaly e Kanté. Como já dito, não foram vendas boas em termos dos valores pagos pelas transferências. O segredo está no impacto salarial dessas transferências. Estes impactos criaram a flexibilidade para fugir do fair play financeiro. O Kanté, por exemplo, recebia cerca de 290 mil libras por semana, ou cerca de 15 milhões de libras por ano. Os salários de Koulibaly eram ainda mais altos, 295 mil libras por semana, e o salário de Mendy era menor, 3 milhões de libras por ano. Mas os salários desses 3 jogadores sozinhos criaram quase 35 milhões de libras de manobrabilidade de custos anuais. Se considerarmos agora a transferência de Moisés Caicedo pelo Chelsea por 115 milhões de libras em um contrato de 8 anos e meio, é uma amortização anual de cerca de 13 milhões e meio de libras. Seu salário é cerca de 150 mil libras por semana, ou cerca de 8 milhões de libras por ano. O Chelsea poderia tecnicamente se dar ao luxo de assinar 2 Moisés Caicedo, ao demitir Mendy,
Koulibaly e Kanté. Além disso, 2 outros jogadores foram demitidos sem taxas de transferência, mas recebiam salários enormes. Eram César Azpilicueta e Aubameyang. Seus salários anuais combinados eram cerca de 18 milhões de libras. Então, suas saídas também criaram flexibilidade significativa no fair play financeiro, apesar de trazerem zero nas taxas de transferência. O impacto nos salários é a forma como o Barcelona tem conseguido navegar no fair play financeiro da La Liga. Nas últimas temporadas, dispensando Piqué, Jordi Alba e Sérgio Busquets, neste verão possibilitou as contratações de Ilkay Gundogan, Ariel Romeu, João Cancelo, Íñigo Martínez e João Félix. No geral, dada a forma como os salários dos jogadores cresceram, o impacto dos salários no fair play financeiro e na flexibilidade financeira dos clubes de futebol é cada vez mais comparável e muitas vezes supera o impacto das taxas de transferência. Então, da próxima vez que você ouvir as taxas de transferência referenciadas no contexto do fair play financeiro, lembre-se de levar em consideração os salários. A percepção do negócio pode mudar completamente. E por hoje é só, turma. Esse foi o nosso vídeo de hoje. O que acharam, hein? Outro vídeo com uma pegada mais didática e informativa. Gostaram do tema? Gostaram dos exemplos do vídeo? Não esqueçam de interagir com a gente nos comentários e deixar aquele like. Vejo vocês no próximo vídeo, obrigado e até mais!